O sonho de Nabucodonosor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os cadeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os cadeus disseram ao rei em siraico: ó rei, vive eternamente, dizeis o sonho a teu servo, e declararemos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos cadeus: a coisa me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, recompensa e grande honra. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De maneira que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para a proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requereria coisa semelhante de alguns magos ou astrólogos ou cadeus. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e se enfureceu, assim ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios. Por isso, buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fazer saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus, o Deus do céu. Falou Daniel e diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reinos. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me desse sabedoria e força, e agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse assunto ao rei. Daniel interpreta o sonho. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha construído para matar os sábios de Babilônia. E entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei
e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei. E disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Juda, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei que requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinho ou pode declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela o mistério, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana da ira do estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte que encheu toda a terra. Esse é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habite os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como um ferro, pois como um ferro esmiçoa e quebra tudo, como um ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos últimos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e elas esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e revelador de mistério, pois pudesse revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grande dádiva, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava à porta do rei.